Caros estudantes, muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito das unidades 1 e 2 de tópicos especiais. E aí nós vamos falar um pouquinho dos assuntos que são tratados na nossa disciplina. Com o desenvolvimento da economia, a logística assume um papel de destaque dentro das organizações. Isso é uma grande verdade. Hoje, não se pode pensar em uma organização, seja ela que fabrique alguma coisa, que distribua algo, ou que preste algum tipo de serviço, ela prescindir da existência da logística. Hoje a logística está presente em tudo, sejam através das suas atividades primárias, seja através das suas atividades de apoio. Cada vez mais a logística faz parte do dia a dia das organizações. Esta responsabilidade aumenta todos os dias, até porque a cada dia que passa são novos atributos que são incorporados ao escopo da logística, sejam eles tecnológicos, ferramentas que vão auxiliar o desempenho das atividades, seja até mesmo pelas questões da legislação, que a cada dia que passa elas vão se tornando um pouco mais rigorosas. Existe também uma preocupação crescente em todos os países, parece que tornou-se senso comum, uma preocupação com os bens produzidos. Ok, vamos produzir. O que a gente faz depois que esse bem atingir a sua vida útil? O que nós fazemos com o descarte dessas coisas todas que nós estamos produzindo? Será que essa produção ela pode ser uma produção mais limpa? Será que ela pode gerar menos resíduos? E aí surge a logística reversa como uma possibilidade, onde as organizações enxergam como sendo necessária a evolução do gerenciamento da sua logística como um todo. Não basta só entregar, agora você também tem que lidar com o retorno. De alguma maneira, a logística reversa ela pode criar valor para a empresa, pode também trazer valor para a sociedade. E a sociedade percebe isso. A sociedade percebe que com a logística reversa, as empresas que fazem, que conseguem ter uma boa logística reversa, elas começam a ter mais percepção de valor perante os seus consumidores. E isso ajuda, obviamente, na construção de uma imagem corporativa melhor. Aí eu pergunto a você que está aí me assistindo agora, como atender às necessidades de uma população que cada vez demanda por mais bens de consumo, demanda por mais produtos, mais entregas, sem comprometer os estoques de matérias-primas, de materiais, de insumos, para as nossas próximas gerações? Se a gente olhar com frieza, as gerações passadas tiveram muita preocupação com a questão ambiental não. Ocorreram muitos desmatamentos, árvores nobres foram ceifadas, uma utilização indiscriminada de recursos. Só que cada país tem as suas reservas de minerais, cada país tem os seus estoques. E como manter um equilíbrio com esses estoques para as futuras gerações? Não estou falando apenas dos nossos filhos, dos nossos netos, mas da quinta geração que virá, da oitava, da 10ª. Será que eles vão usufruir, eles vão ter a mesma quantidade de água abundante que nós temos hoje no nosso planeta? Será que eles vão ter a mesma disponibilidade de alumínio, de outros materiais, de outros minerais? Essa é uma pergunta muito interessante. Então, de alguma forma, a cadeia logística reversa, ela pode contribuir para quê? Para que os materiais, ao atingirem a sua programação de vida, ao atingirem a sua vida útil, eles possam de alguma forma serem reincorporados à cadeia produtiva e com isso conseguirem consumir uma quantidade cada vez menor de matérias-primas novas, de matérias-primas que ainda não foram recicladas. Desta necessidade surge o conceito de logística reversa, ou conhecido também como logística ambiental. Diferentemente da logística empresarial, a logística reversa trata das etapas, formas, fluxos e dos meios que uma parcela desses produtos que tenham pouco uso, que tenham vencido antes de seguirem para o consumidor final, produtos que foram consumidos e ainda estavam em garantia e retornaram, produtos fora de estação, produtos que já se tornaram obsoletos, possam ter partes, componentes reaproveitados, possam ser totalmente reinseridos no processo produtivo, e também aqueles bens que você, como um carro, um computador, que você pega, você usa, você faz os upgrades, as manutenções necessárias,
em algum momento lá na frente ele esgota a sua possibilidade de utilização e você acaba, né, descartando. Aquele descarte ainda pode servir para um desmanche, né? Partes são aproveitadas, partes ainda poderão ser utilizadas em outros equipamentos, né? Poderão ser utilizadas ainda como matérias-primas, e aquele restante vai ser, enfim, reciclado, né? Então, ao término do ciclo de vida, esse equipamento, esse material, ele possa ser reincorporado, ser reintroduzido e com isso ainda retornar algum valor financeiro para as organizações. Existem dois canais de distribuição reversa, são os canais de pós-venda e os canais de pós-consumo, né? E Paulo Leite ele fala muito sobre esses dois canais na sua obra, Logística Reversa. Os canais de distribuição reversa pós-consumo tratam do retorno ao ciclo produtivo de parte dos produtos originais descartados. Também podem tratar da destinação ambientalmente correta de uma parcela desses produtos que não tem mais utilidade para o reuso. Já os de pós-venda cuidam do retorno de uma parte dos produtos, geralmente por questões de qualidade ou garantias, né, retornando ao mercado de alguma maneira. Então, no pós-consumo, esse produto ele foi utilizado, ele foi consumido, ele teve todas as suas possibilidades de utilização exauridas, ele foi comercializado no mercado secundário, né, depois ele seguiu ainda para um desmanche e finalmente ele foi, né, tratado de forma definitiva, foi reciclado e foi reinserido na cadeia. Já o de pós-venda são aqueles produtos que tiveram algum detalhezinho de qualidade, algum detalhezinho ainda em garantia, que eles ainda não foram plenamente consumidos, ainda não foram plenamente exauridos, mas que de alguma forma, até de uma forma mais simples, né, eles podem ser tratados e reinseridos na cadeia de suprimentos. Então, os de pós-consumo, eles cuidam do reaproveitamento, né, sempre que possível. Tem produtos e materiais que podem ser, né, utilizados mais de uma vez. Tem uma revalorização ecológica, com certeza, e a sua utilização ela prima principalmente pela redução de custos, né, ao longo da cadeia. Tratar uma matéria-prima, né, que esteja limpa, esteja isenta de impurezas, não esteja contaminado com outros produtos, com certeza ela gastará no seu processo de recuperação muito menos energia que aquela que, por exemplo, vem de um aterro sanitário, né, vem de uma coleta seletiva, que pode estar misturada com outros componentes. Já os de pós-venda, eles possibilitam que você tenha uma fidelização dos clientes, né? O cliente ele se sente protegido. Você está oferecendo a ele um produto, em termos de qualidade, em termos de garantia, qualquer defeito que tem, a tua empresa vai lá e repõe aquele bem, né? Isso também ajuda, né, a dar uma proteção à marca, né? Você está retirando do mercado produtos que não atenderam a performance esperada e com isso você consegue também manter uma boa visibilidade de marca. E obviamente com isso você consegue também ter uma boa redistribuição dos estoques. Até porque se você tem um trabalho eficiente, né, de limpar esses produtos que têm algum problema de qualidade, com certeza você vai tratar de forma adequada e de forma pontual todos esses problemas que poderiam de alguma forma manchar a imagem da sua organização. Tá? Seja no pós-consumo, seja no pós-venda, as organizações que adotam estas filosofias, elas têm um aumento, né, têm um ganho de imagem significativo. O consumidor nos dias atuais, isso daí é um trabalho que começa a ser espelhado hoje, que começou lá atrás, né? 10, 15 anos atrás, nas escolas, passou a ser inserida como matéria obrigatória a questão da consciência ecológica, a questão do tratamento adequado dos resíduos. Então a população, né, principalmente a população que hoje está acessando o mercado de consumo, ela está mais atenta a essas questões ambientais do que estavam os nossos pais, nossos avós. Então eles hoje têm uma preocupação, uma percepção muito maior e obviamente as organizações estão fazendo bom uso disso. Tá? As organizações que têm uma boa estrutura logística reversa, elas conseguem também se tornar mais competitivas. Elas conseguem ter um preço final de produção menor, porque elas utilizam matérias-primas mais nobres, né, matérias-primas de reciclagem, nos seus processos produtivos. E, obviamente, com isso, elas conseguem reduzir custo, né? Então, tanto a logística reversa de pós-consumo como a de pós-venda, elas podem coexistir numa mesma organização. Ou seja, a empresa pode ter as duas simultaneamente em operação. Olhando pela ótica estratégica,
Logística reversa tem como principal objetivo posicionar a empresa dentro do seu macroambiente de negócios. Ou seja, quando nós pensamos concorrente, nós pensamos governo, preocupações ambientais, organizações do terceiro setor, empresas que têm esta aderência, né, sustentável, ecologicamente mais correta, com certeza elas passam a ter uma melhor percepção no mercado. Né. Antigamente era só questão econômica, né, fazer essa logística reversa pelo viés econômico. Hoje não. Hoje você tem um viés econômico, que continua sendo importante, você tem um viés ambiental, você tem uma preocupação, né, de atender esse mercado cada vez mais exigente, e as empresas buscam com isso, obviamente, recuperar valor financeiro, né, seguir as legislações ambientais que cada vez são mais fortes, mais contundentes, prestar serviços aos clientes, né, com isso também ter um diferencial, reduzir os riscos ou reforçar a imagem, né, da sua marca, da sua empresa, e obviamente demonstrar, né, trazer ao consumidor uma responsabilidade, né, que até então poucas empresas tinham, né, a preocupação ambiental. Do ponto de vista operacional, né, algumas ferramentas aplicadas à logística reversa deverão, né, contemplar alguns pontos, isso na visão de Donato. Né, a relevância do produto, né, dentro do contexto. O que é esse produto? Né, é um produto que merece, né, que tem um valor estratégico na sua reciclagem, deixá-lo largado aí no ambiente, ele pode trazer comprometimentos à marca, né, comprometimentos à imagem, né, ele pode trazer algum risco à saúde pública, pode trazer algum risco de contaminação. Né. Outra preocupação importante com relação às questões de origem e destino desse material. Né, e finalmente, que tipo de equipamento você vai utilizar para esse transporte? E com relação ao transporte, não só o transporte desse material que vai ser reciclado, né, os equipamentos de uso coletivo, os equipamentos de uso individual, porque uma coisa é você lidar com um produto pela primeira vez, a outra é você lidar com esse produto depois que ele atingiu a vida útil. Na primeira vez que você está lidando com um produto, ele está embalado, ele está em perfeitas condições. E quando ele é retornado? Nem sempre está embalado, nem sempre está inteiro, ele pode estar apresentando algum vazamento, algum problema, pode estar quebrado. Então, assim, a logística de retorno ela deve ser muito bem planejada. Os bens de consumo, eles têm uma classificação de acordo com a vida útil. A gente não pode comparar, por exemplo, um navio com um pallet. Então, os bens duráveis são aqueles que têm uma vida útil que pode variar de alguns anos até algumas décadas. Nós temos exemplos aí, veículos, motocicletas, caminhões, os navios. Os semiduráveis, eles já têm uma vida útil um pouquinho mais curta, que pode variar de alguns meses até alguns anos. E aí nós temos aí cereais, alguns tipos de embalagens. E finalmente nós temos os produtos descartáveis. São aqueles que têm uma vida útil que pode variar de horas e até mesmo alguns meses. O ciclo de vida deles é bem pequenininho. E aí nós podemos colocar aí, por exemplo, um copo plástico, que normalmente você pega, consome, coloca ali a sua água, o seu cafezinho, depois você descarta e ele pode e deve ser reaproveitado. Ciclos reversos do produto podem ser classificados como ciclos abertos ou ciclos fechados. Aqueles que são considerados ciclo reverso aberto são aqueles que se constituem no retorno de diversos tipos de materiais de origem e de pós-consumo. Então nós temos aí, como por exemplo, um ciclo aberto, a gente pode ter um automóvel. Então o automóvel ele pode ter sido originado da reciclagem de vergalhões, reciclagem de pedaços de navio, pedaços de outros carros, latarias em geral. Aquilo ali vai ser derretido, vai ser tratado novamente, e aquilo ali vai ser laminado, podendo dar origem a um novo carro, um novo navio, não necessariamente a estas coisas, mas coisas que utilizem aquela matéria-prima. Já os de ciclo fechado, ao serem reciclados, eles vão dar origem a produtos exatamente iguais a ele. Quer dizer assim, a diversidade ela já se torna bem menor. Com relação ao tratamento de resíduos, importante destacar que esses resíduos eles têm um tratamento diferenciado. Cada resíduo, cada estação de tratamento, cada filtro que você coloca dentro de um processo produtivo, eles vão atender normas, vão atender regras,
fundamentos de processos produtivos. Tudo por quê? Porque eles vão eliminar partículas, vão eliminar gases, substâncias que vão precisar de agentes que possam fazer a sua neutralização, né, de processos mecânicos, processos físicos, processos químicos, que possam retirar aquelas partículas que são mais letais, né, daquela residual daquela produção, né. Fazer um tratamento residual dos resíduos traz benefícios ao meio ambiente, né, melhora a qualidade de vida das pessoas que trabalham na produção, como também da comunidade de um modo geral, traz um aumento, né, do emprego das pessoas, porque elas passam a ter, né, uma rentabilidade, né, passam a ter lucro com o tratamento desses resíduos, passa a existir uma outra cadeia, né, vinculada, uma outra cadeia de valor vinculada a esse tratamento de resíduos, são empresas, né, são profissionais que começam a se dedicar a isso, e isso obviamente traz também um aumento da rentabilidade financeira da organização e da sua imagem. Tá? Então, pensar em tratamento de resíduos não podemos pensar apenas como uma obrigação legal, né? Isso também traz benefícios para a saúde da empresa. Pensando no gerenciamento de uma cadeia de abastecimento, né, com viés ecológico, nós precisamos que alguns pontos sejam implementados para que nós tenhamos um resultado mais satisfatório. Ele deve ser planejado para atender às necessidades dos clientes, ou seja, ter sempre um olhar, o que teu cliente espera, o que teu cliente precisa. O pessoal que está envolvido na operação deve estar capacitado, ou seja, eu não posso ter ali curiosos, né? Tem que ter ali pessoas imbuídas da missão que eles vão cumprir, sabedores daquilo que eles vão executar. Devem ser definidos os níveis de serviço que serão oferecidos condizentes com aquilo que o teu consumidor, teu cliente busca. Segmentação de serviços deve se dar de acordo com requisitos exigidos por cada cliente, né? E aí, inclusive, em função disso, dependendo da exigência do cliente, você pode ter uma equipe dedicada para atender aquele determinado público-alvo. Faz-se necessária a utilização de tecnologia de informação, e isso daí está cada vez mais presente em todas as operações que nós fazemos, né? Constantes e consistentes previsões de demanda, né, para evitar o desperdício, né? Estoque a mais, são movimentações a mais, avarias a mais, problemas a mais. E precisamos determinar e realizar a adoção de indicadores de desempenho, porque quem faz média, quem mede garante. Tá? Em qualquer operação você tem que medir aquilo que você está fazendo. Em se tratando de logística reversa, né, quais são os objetivos econômicos que essa logística reversa tem? Então a principal motivação, né, da logística reversa é obter lucros por meio dos canais reversos, seja pelo reaproveitamento de componentes, matérias-primas secundárias, revalorização de produtos para o mercado secundário, né? Eles podem ser revendidos, gerando rentabilidade para os seus agentes envolvidos. Também possui economias obtidas, reduções de insumos, pois, como nós já antecipamos um pouco mais cedo, né, quando você utiliza, né, produtos, né, que têm uma qualidade, né, uma pureza maior, você gasta menos energia para gerar novos produtos, né, com base em componentes reciclados. Essa economia permite, né, a redução da energia que vai ser despendida, reduzir os componentes que vão ser aplicados, né, na composição de matérias-primas virgens, né, matérias-primas, né, que ainda não foram utilizadas, né, e por conseguinte não foram recicladas, e economia pela diferenciação de investimentos em fábricas de matérias virgens por reciclados. Para vocês terem uma ideia, na indústria do papel e celulose, uma indústria tradicional que trate, né, de fazer a moagem do eucalipto, colocar aquele eucalipto para, né, fragmentá-lo em vários pedacinhos, colocar aquele eucalipto para que ele seja cozido, adicionado com processos, né, com componentes químicos. A partir dali é formada uma pasta, aquela pasta ela vai sendo tratada, ela vai sendo laminada, ela se torna uma folha de papel, né, e aquela folha de papel lá enrolada vira uma bobina. Nesse processo você tem uma instalação gigantesca, né? Quando você tem a parte reciclada, é como se você entrasse, né, com um braço auxiliar exatamente no finalzinho da linha de produção, no momento anterior à geração do papel. Ou seja, é como se você entrasse, né, com esse papel reciclado, faltando aproximadamente 1/5 das instalações prediais. É óbvio que, dependendo da finalidade que se destina ao papel, se você usar um papel com fibras 100% virgens, você tem o aspecto de um saco de cimento. É um papel que você tem muita dificuldade de rasgar com as mãos. Ele é um papel cujas tramas, por serem virgens, elas têm uma resistência maior. Quando você pega, por exemplo, um envelope de papel pardo que você compra na papelaria,
né? Se ele tiver grampeado e você for tentar abrir, o que acontece? Ele rasga, ele se desintegra. Por quê? Porque aquele papel ele já está impregnado com muitas fibras recicladas. A quantidade de fibras virgens ali ela é muito pequena. E objetivos econômicos dos canais reversos de reciclagem. Nós temos como objetivos econômicos a reintegração dos materiais constituintes dos bens de pós-consumo na fabricação de outros, como, por exemplo, a sucata de ferro na produção do ferro e aço. E nós temos um exemplo muito interessante que consta na apostila de vocês, a apostila de número 2, que é da geladeira nova. A geladeira nova ela tem um tempo de uso, ela pode ser consertada e revendida, ela pode ser desmontada e aquela porta vai ser aproveitada numa outra geladeira, aquele motor vai ser retirado e aplicado numa outra geladeira, enfim, você ainda consegue colocar outros equipamentos em condições de funcionamento. E com o passar do tempo, a evolução da sociedade permitiu que a criação de leis de resíduos sólidos, e nesse tocante, a nossa lei de resíduos sólidos, vigente aqui em nosso país, é uma das mais modernas que existem hoje na humanidade. Ela é bastante ampla, ela é bastante consistente e ela está muito bem alinhada com as principais preocupações ambientais. A principal preocupação é a redução do desequilíbrio entre a oferta, e a demanda de produtos reciclados por meio de modificações nas condições de oferta aos seus mercados, garantindo uma distribuição da responsabilidade ecológica a todos os agentes da cadeia direta, bem como a todos os da cadeia reversa, incluindo o reaproveitamento de resíduos ou o descarte correto. Bom, meus amigos, era isso que nós tínhamos para conversar sobre as nossas apostilas de número 1 e número 2. Guardo vocês lá com seus comentários lá no nosso fórum e até o nosso próximo vídeo, onde trataremos as unidades 3 e 4. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.